Buenas, estamos aí de novo. Continuo, como no ao vivo, agora aqui na gravação no final do dia. Tá aí a montanha-russa com a nossa volatilidade. E eu adoro montanha-russa, né? Vamos fazer um tour das montanhas-russas lá nos Estados Unidos, pegar as mais radicais. Acho show, lá. Adoro. Meu sonho mesmo é ir ver a última prova da Fórmula 1 lá em Dubai, essa que teve domingo passado, e andar naquela montanha-russa da Ferrari lá, diz que é fantástica, né? Arrancada ali em 2 segundos, o troço já está a mais de 100 km por hora. Então, vamos lá, né? São coisas que a gente precisa ter tempo e dinheiro e tempo. Então vamos ver, deixa correr solto aí pra gente ver. Fechamento do dia, primeiro dia de dezembro, útil, né? Dia 2, mas primeiro dia útil. Começamos já com uma interessante movimento por estar tranquilo, por isso que ele foi interessante, né? Porque nós tivemos um dia tranquilo, pouco movimento nos contratos de boi e de milho, né? Bem poucos mesmo. Mas o que nós tivemos foram os dados de exportação de novembro. Eles são oficiosos, apesar de vir do dado oficial, eles têm um pequeno... a SESEX ela faz uma revisão depois, tá? Mas não tem dado grandes diferenças, então fica assim. O milho, com uma exportação total de 4.288.000 toneladas, eu particularmente... No início do mês achei que ia alcançar isso pela projeção, depois os dados, as notícias que vieram foram uma projeção bem menor, né? Projeção aí talvez até abaixo de 3 milhões de toneladas, mas mesmo assim acima de 2,5 milhões já era bastante interessante pelas referências anteriores que a gente tinha. Mas veio, né, 4,288, dando um acumulado no ano de exportação, que começa em fevereiro, tá? Janeiro aqui faz parte do ano anterior, então nós ainda temos dezembro e janeiro para exportar. Mais de 35 milhões de toneladas exportadas esse ano, recorde dos recordes, né? O ano passado tivemos perto de 24 milhões de toneladas exportadas, foi bastante bom para o ano, a gente esperava menos. Né? A estimativa da Conab seriam 39 milhões de toneladas. Né? Então, para alcançar esses 39 milhões, ainda acho que vai nos 40, tem espaço para ir nos 40, porque o dólar continua bem. Né? A gente tem ainda, só se faltar, é que o preço do mercado interno, no momento, está mais forte que as exportações. Né? Isso deu até um retorno aí de alguns compradores tradicionais dos Estados Unidos voltarem para os Estados Unidos, mas enfim, estamos aí numa posição bastante confortável de exportação e todo o excedente de uma produção fantástica deste ano já foi enxugado, né? Então a gente precisa aí uma exportação em torno de 2 milhões aí, né? Se nós estamos com 35 e uns quebradinhos, mais 2 milhões, aí foi mais 4, vai aos 39, se é que não vai superar um pouquinho os 40. Vamos ver, vai depender realmente deste mês, o mês que tem 2 feriados maiores, né, que podem dar uma esfriada aí, ou pelo menos na quantidade de dias úteis para exportação, e janeiro, depois que é um mês bem longo, então pode ainda, se continuar nesse ritmo, poderemos ver passar tranquilamente dos 40 milhões, mas os 39 estimados pela Conab me parecem que vão ser alcançados com certa facilidade pelos 2 meses restantes que tem. É uma exportação que vai dar sustentação aos preços, né? Está dando sustentação aos preços e vamos ver como isso vai se comportar. Hoje, o primeiro dia útil do mês, segunda-feira, fica difícil da gente ver alguma coisa. Em relação à soja, né? Acumulado do ano 70 milhões de toneladas, ainda faltam 2 meses também, mas já é a estimativa alcançada da Conab. Né? A Conab estimava 70 milhões exportados, já alcançamos tendo 2 meses à frente. O ano passado foi 83, vamos ver como é que isso vai se comportar também. Né? Nós tomamos aí um espaço dos americanos, comentei isso também com
Hoje, no programa ao vivo, eu comentei exatamente esse Twitter do Trump dizendo que a desvalorização do nosso dinheiro, da Argentina também, né, do real e acho que é austral, né, lá no peso argentino, sei lá, não lembro mais se é peso austral, puta, que cara ignorante. Mas também eles mudam tanto, né, cara, troço, lá, a Argentina é um show, né, é um show. A gente fica aí imaginando na ignorância dele, né, se é que fosse um cara ignorante, né, que nós temos o poder, né, é peso mesmo, né. Pronto, só para tirar a dúvida, cliquei aqui. Austral, puta merda. Esse é o tempo do Kirchner ainda. A gente vai ficando velho e vai ficando assim, né? Meio abobado. Perde a relação do tempo. Mas não tem nada. Então, voltando aqui, o Trump realmente começando a achar desculpa, né? Não conseguir escoar a produção americana, dizendo que a culpa é do Brasil e da Argentina, que desvalorizam, como a China fez, né, o seu dinheiro, né, e com isso facilitam as exportações e dificultam as exportações dele. Se a explicação fosse fácil assim, né, se a gente conseguisse mexer no câmbio à la canetada, como a gente viu acontecer nos governos anteriores, a gente sabe muito bem aonde essa catástrofe acaba. Então não é nada disso, né? Se a China desvalorizou é outra situação que também não me pareceu que foi canetada, né? Porque tudo indica realmente foi um susto que eles estão tendo em relação a problemas econômicos que podem estar embaixo do tapete e começam a aparecer. Então esse Trump se enrola, né? Se enrola sozinho e agora ele quer usar isso. Mas isso demonstra o quê? Demonstra que talvez eles não tenham a competitividade necessária para fazer a exportação e nós temos. Continuamos tendo, né, e cada vez melhor. Quanto mais trancado o comércio internacional, melhor vai ficando para quem tem uma moeda mais fraca, vamos dizer assim. E a nossa moeda está ficando fraca, não é porque nós queremos, é por causa da conjuntura que existe. Uma globalização parece que está em desuso, né? E a gente está começando a ver o quê? Vamos ver cada um se defendendo, né? O fechamento do comércio. E para conseguir manter as exportações, você tem que ter duas coisas. Um produto que as pessoas precisam, é o que nós temos hoje, né? Que é a carne e o milho, né? Proteína animal e também temos a proteína vegetal, que é a soja, mais energia, que é o milho. Então, milho, soja e carne, ave, porco e boi. Né? E nós temos isso para jogar aí no mercado com fartura, com a graça de Deus nós temos isso. Vai impactar a inflação interna, o preço do boi, que o boi subiu de preço, não vai não. Neste momento não vai, nem no ano que vem não vai. A carne tem um peso restrito dentro da balança da inflação, né? E são vários componentes que estão lá, pode influenciar um pouco, mas não vai ser isso que vai trazer uma descompensação inflacionária alta do preço de carne, né? Pode afetar um pouco a cesta básica, enfim, mas não vai trazer um desequilíbrio, não existe a chance desse desequilíbrio através da alta da carne. Porque a carne vai baixar de preço agora, porque vai entrar a safra e vai baixar o preço. Eu acho que o pior momento que a China vai passar dentro dessa crise toda será o primeiro semestre do ano que vem. Me parece que a gente vai ver uma demanda maior da China exatamente nesse próximo semestre que está pela frente. Que me parece ser o pior momento, se não for todo o ano que vem. Né? Dificuldades muito grandes de controlar a peste suína, mudar toda a estrutura de produção na China demanda tempo, e produzir porco novamente demanda mais um ano. Então, mesmo que eles já estejam trabalhando afinco em cima disso, eles ainda têm que controlar todos esses focos
da peste suína e desenvolver alguma coisa geneticamente modificada para aniquilar com esse vírus, porque vírus é uma coisa complicadíssima. Então, vamos ver, aproveitar este momento de ouro, né, com os preços. Então, o boi teve essa retração, né, de preço aí, deu uma chacoalhada, está empacado hoje, né, está com uma pequena queda aí, mas os preços no físico continuam na casa de 225 a 230 hoje na Praça de São Paulo. Então a Bolsa terá que reagir em relação a isso. Me parece que 204, 205 para janeiro, pouco fraco, né? Porque as demandas continuam fortes e eu acho que isso deve manter esse preço um pouco mais alto, né? O dezembro, o Z12, né, está na casa de 212, deverá sofrer uma correção melhor, apesar de não ser ainda o novo sistema do CPEA, né, mas ele também vai ter que sofrer uma alta, né, ele tem que voltar pelo menos na casa dos 220, por pior que seja essa sistemática atual do CPEA, porque nós estamos vendo aí a 230 firme no estado de São Paulo nos próximos dias, tudo indica. Então, apesar dos frigoríficos estarem com uma escala confortável, entre aspas, já para se preparando para as festas do final de ano, ainda os que estão comprando agora, as compras de hoje já estão na casa de 225, 230 e devem continuar assim. Então, cair mais R$20 daqui para o final do mês, que é a projeção de 212, né, do Z, então cair de 18 a R$20 daqui para o final do mês, me parece um pouco difícil, porque ainda não temos gado suficiente para ofertar. Muitas regiões tiveram atraso de chuva, ainda tem pastos que ainda não estão no ponto de engorda de boi, então a oferta da virada do ano deve ser ainda mais restrita. Com isso, mantém o gado nessas condições de preço mais forte, né? Entre outros tantos motivos que eu já disse aqui nessa semana anterior, né? Só para a gente dar uma olhadinha, o dólar continua nessa posição de acima do 4,20, às vezes vai um pouquinho mais acima, um pouquinho mais abaixo, mas como comentei ao vivo hoje, né, a Zênia teve um bate-papo aí com os assessores, ela tem uma vez por mês aí, né, e ela acha que os R$4, né, que ela acha também é que acertar o dólar é dificílimo para o futuro, mas na atual situação o piso de R$4 para o dólar é um piso, um suporte bastante importante e deve ficar aí nessa casa de 4,20, 4,30, né? Deve ser um valor que deve se manter, não deve disparar, subir e ter uma arrancada forte, né? Essa é a posição que ela nos passou, apesar dela sempre realçar que acertar o dólar não é um fator fácil devido à quantidade de fatores, né, que envolvem a cotação do dólar. Mas que deve ficar entre 4, na casa aí de 4,25 é bem provável. Fica bom para a gente fazer as exportações, precisamos de dinheiro, é um momento importante que os Estados Unidos está fora do mercado de soja e milho e a gente pode aproveitar, né? Então, concluindo o boi, né? O boi deve recuperar e um fator muito importante, tá, que eu tenho que falar para vocês, a Austrália, né, está com uma seca violenta já há algum tempo e isso aí vem reduzindo o rebanho deles a níveis de 20 anos atrás. Então, a grande concorrência da Austrália nesse mercado mundial, que ela é muito forte no mercado mundial, vai sumindo, né? E vai dando espaço para nós, né? O segundo maior produtor de carne do mundo.
Então, isso vai nos dando aí a possibilidade de nos transformar no maior exportador do mundo, que somos o segundo. Então, nos leva com essa crise, né, na Ásia toda, não só na China, mas na Ásia toda, com a peste suína, a gente aumentar consideravelmente as nossas exportações. Por isso fica difícil a gente ver um boi barato tão cedo, muito menos durante a safra. Importante acompanhar, importante a gente ver os valores, mas não me parece que esses valores vão ficar tão perto do 200. Eu acredito que eles ficarão mais acima, né? Comentei que clientes meus, a gente comprou na casa de 202,75, 203, até mesmo 204. Eu acho válida a compra no V, né? Vencimento extremamente importante. Então, porque é ele que baliza as vendas e os valores, né, do mercado do boi lá do confinamento do boi, tá certo? Né? Os confinamentos olham para este vencimento, por isso que ele é tão importante. O H hoje perdeu os 200, veio no 197, nessa expectativa de uma oferta grande, retração de consumo. Quem sabe, né, vamos observar, receber mais notícias, seja a oportunidade dele fazer uma correção aqui e a gente entrar comprando, apesar de ser praticamente aí o pico da safra, né? Março, abril, né? Depois vem maio, que é o encerramento. De repente fica interessante pensar numa posição neste boi aqui, tá ok? Bom, então o que eu queria era deixar claro em relação à Austrália. Milho, né? Milho também, né? Se romper aí os 49,50 é uma compra bastante interessante, né? Mas se ele romper os 50, aí é uma compra muito boa, né? Estamos falando aqui no momento do CCMF 20, tem alguns bons fatores ainda para mantê-lo num preço tão alto, mas existe espaço sim, principalmente pela condição de preço de soja, né? Porque as exportações de soja, como eu já falei, foram bastante boas, né? Já faltam 2 meses para terminar o ano de exportação e nós já chegamos em valores bastante interessantes, né? Uma produção de 115, 116, na casa de 115 milhões de toneladas esse ano que passou, 70 já foram embora, sobra 45. A gente tem o consumo interno, né, que acaba comendo isso aí, e a gente enxerga, já comentei isso também, que a virada do ano pode ser, como não temos a colheita como aconteceu em janeiro deste ano, em janeiro do ano que vem, talvez não tenhamos o volume de colheita que nós tivemos, se é que teremos colheita em janeiro, né? Assim que seja significativa, não que não vai ter. E aí pode dar aí um gapzinho aí sem soja, que pode ajudar muitos produtores que tiverem a soja nesse momento, né, com preços aqui no mercado interno bastante interessantes, pressão na soja, pressão no milho também. Milho vai depender de como vai correr daqui para frente, né? Os próximos 60 dias são fundamentais aí para a produção tanto do milho quanto da soja. Estou falando em clima, né, que o clima começou um pouquinho ruim aí, atrasou os plantios, agora normalizou de novo. Parece que teremos aí umas condições boas de clima daqui para frente. A Argentina também está com um plantio bom de soja e de milho, vem correndo tudo bem. Lá tem uma previsão de 10 dias agora de tempo mais seco, mas vamos esperar para ver se isso vai afetar alguma coisa ou não. Então, mercados bastante pressionados, vamos prestar atenção como vai encerrar esse ano para a entrada do próximo ano. Ano que vem nos parece ter boas oportunidades de ganho, né? Acho que podem ter belas correções aí. Se realmente a economia continuar se recuperando sozinha, como vem acontecendo, o governo só não está atrapalhando, a gente tiver uma economia com uma retomada interessante, né, a gente vai ter poder aquisitivo melhor e isso pode nos levar
a melhores consumos, né? Consumo melhor de carne, enfim, de alimentos, e ajudando a sustentar esses preços, né? Então fica bastante interessante, né? Se a gente tem a soja na casa de 90, nós temos o milho na casa de 50, né? Já está o F no 50, o H no 48, né? E o K no 46. O K, sim, né? Se fosse fazer um spread, como me perguntaram hoje, a compra do F, a venda do K, a compra do H ou a venda do K. O K é o que sofreria maior pressão de baixa se o clima continuar bom, né? Se tiver colheitas em março e a safrinha demonstrar que está correndo bem, o K corrige, né? Dentro de uma produção de boa para ótima, né? Não excelente como aconteceu esse ano. Acho mais difícil a gente ter a mesma resposta, mas o clima é clima. A gente não tem gerência nenhuma sobre ele. De repente, apesar do plantio ser mais tarde, a gente ainda tem um clima muito favorável que acaba ajudando a ter uma produção muito alta, né? Já existem estimativas para o ano que vem, 102 milhões de toneladas de milho, né? Pelas projeções de exportação e consumo, elas são ali em cima, né, do que a gente precisa, mantendo esse estoque. Por isso que eu comento, qualquer diferença de 5 a 10% na produção final, afinal de contas são números bastante fortes, né? Falar, mas 10 milhões a menos de toneladas, verdade, é bastante, né? Só que você tem 12% da área de atraso de plantio, que pode não vir a ter boa produtividade na safrinha. E o clima, né? Fator clima, né? Comentei hoje no ao vivo, em 94 a geada foi até Brasília, eu perdi 500 hectares de milho, uma área que eu produziria 46, 44, 45 mil sacas, produzi 1.600 sacas, né? Então, não é isso que tem de previsão nenhuma para o ano que vem, mas clima é clima, então ele pode ajudar muito, ser muito favorável, Deus queira que seja, porque estamos precisando dessa produção toda, né? Mas ele pode também trazer variáveis que sustentem esse preço. E outra, se produziu 102 milhões de toneladas, o dólar se mantiver mais ou menos nessa casa de 4,20, não vai corrigir para baixo esse milho, provavelmente não deva corrigir, porque se a gente mantiver esse ritmo de exportação, né, a exportação nossa não é para a China, então vai ser indiferente ter um acordo entre China e Estados Unidos para o milho, né, nossos exportações são outras. Se a gente mantiver essa projeção igual a esse ano, para o ano que vem, mais 68 milhões de toneladas de consumo interno, nós estamos falando de 108 milhões de toneladas, com 10 milhões de estoque em média aí entre as três observações, né? O USDA, IBGE e Conab, eu chego mais ou menos nesses 10 milhões, né? Pela diferença que eles têm muito grande entre eles. Então, fica sustentado. Esse recado que eu queria passar hoje para vocês, né? Só um fechamento aí do dia, realçar a Austrália com esse problema seríssimo na carne. Segunda-feira foi hoje um dia típico, né? Pouco movimento, que é normal, né? Pouco movimento hoje, e vamos ver amanhã, né? Amanhã essa semana é uma semana importante, que vai refletir a procura de gado para abate para a proximidade do Natal, aí a partir da outra semana, do dia 9 aí até ao dia 15 mais ou menos, então vai refletir esses valores. Vamos observar, me parece que temos aí um ano de preços sustentados, né? Tanto para pecuária como para agricultura ou para agropecuária como um total. Isso é muito positivo para o país, né? E é o que nós sabemos produzir, é o que nós produzimos. Vou ficando por aqui. Amanhã não tem programa ao vivo, mas eu coloco sempre esse videozinho aí para vocês no final do dia. Grande abraço, até amanhã, uma boa semana, bons negócios para nós todos. Fui!